Olá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? 20 horas aqui na Inglaterra, só chove nessa terra. Alguém quer o verão daqui que só chove e voltou a esfriar? Se alguém quiser, eu tô mandando pelo correio, tá bom? Um beijo para todo mundo que tá aí no Brasil. Beijo, tia Nilza, como sempre tá entrando aqui. Um beijo aí, aqui que eu tava falando agora que tá chovendo, só chove. Oi, Bianca, só chove nessa terra. Então, se alguém quiser o verão britânico, que só chove e faz frio, eu mando pelo correio. Mando até de primeira classe para chegar mais rápido, tá bom? Como vocês estão? Tudo bem? Hoje, meio da semana, nós vamos ter uma pessoa muito especial. É a Marcela de Lourenço. Ela tá lá em Mogi das Cruzes, em São Paulo, lá perto do lado de Bertioga. Ai, que saudade daquela terra. E ela já tá por aí. E vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte: enquanto isso, vamos fazer esse número dessa live subir? Vamos mandar o aviãozinho pro pessoal? Eu vou mandar o meu aqui. Vamos lá. Ok, vamos chamar esse povo aí. O pessoal que tá aqui na Inglaterra deve estar meio. Como que é? Como que a gente fala? Jururu, amoadinho no sofá, porque só chove nessa terra, faz esse friozinho. Hoje a gente até fez sopa aqui no jantar. Gostoso comer uma sopinha, só que sopa no verão, né? Só aqui na Inglaterra mesmo, gente. Só aqui, terra boa. Não vamos reclamar não, como eu falei para meus filhos hoje de manhã, a chuva é boa. Se chove, vamos agradecer. Se faz sol, vamos agradecer, porque a chuva, ela faz as plantinhas crescerem, né? Os legumes. A minha tia falando que obrigada, mas prefere o inverno de Porto de Galinhas. Ha, ha, ha. Até eu que sou mais boba. Mas aqui é muito bom, tá, né? Fala aí, Bianca. E Madá também tá aí. Oi, meu bem. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos esperar um pouquinho a Marcela chegar. Marcela vai falar hoje do transtorno do espectro do autismo, ou do autista, né? Tem esses dois nomes, dá para falar. Então, vai falar muita coisa interessante. Você que já tá aí, tá participando, você conhece alguém que é autista? Você conhece alguém que seja criança ou seja adulto, ou alguém que foi diagnosticado também numa idade mais avançada? Vai colocando aí suas experiências, vamos todo mundo participar hoje e vamos esperar um pouquinho pela nossa convidada, que ela deve estar chegando por aí. Deixa eu ver aqui. Vou mandar uma mensagem para ela. Falar, Marcela, cadê você? A gente veio aqui para te ver, para a gente bater um papo. Muito bom. Quem é? Tem um perfil aí falando na fonte do Tororó. Tororó, Tororó. Quem é essa pessoa? Bem-vindo ou bem-vinda. Vamos lá mandar uma mensagem aqui para Marcela. E vamos ver se ela responde. Cadê a Marcela? Marcelita. Hoje tem que ficar fazendo sala aqui. Vamos falar do tempo, falar da cotação do dólar, da libra, do euro, do real. Gente, tô sabendo que a situação aí no Brasil não tá das melhores ainda, né? Vamos ver se as coisas vão melhorando. Dizem que para melhorar tem que piorar primeiro. Vocês já ouviram falar disso? Para melhorar precisa piorar primeiro. Então, do jeito que tá o Brasil vai ser os Estados Unidos daqui a uns anos, porque se é para piorar, para depois melhorar, né? Ah, Marcela chegou, que linda. Marcela, já vou te colocar aqui na live e vamos começar a bater um papo. Muito bom. Isso, direto de Mogi das Cruzes, São Paulo. Que saudade da minha terra. Tava falando com uma pessoa lá em São Paulo hoje. Eu falei, ai, que saudade da minha terra da garoa, porque aqui tá com uma cara, né, de terra da garoa. Oi, linda! Tudo Oi, bem? Carla, tudo bom? Tudo, e E você? aí? Demorei muito, pessoal. Não, tá tudo bem. Desculpa. A gente espera, a gente faz sala aqui, vai conversando, não tem problema. Ai, muito bom, fala sério. Ah, então Aí tá. assim a gente se sente em casa, né? É um bate-papo, apesar que hoje vai ter muito aprendizado, né? Muita coisa boa que você vai falar e vai compartilhar com a gente.
E eu já quero te agradecer aqui ao vivo também, pelo carinho, por você estar aqui, né, despendendo do seu tempo para falar. Eu sei que Mas, essa live vai ser muito útil para muitas mamães, muitas famílias, né, que enfrentam essa barreira que, né, depois ela pode ser muito bem transformada em uma pedra preciosa, vamos dizer assim, né? Acho que sim. ninguém melhor que você para Ai, falar. Você está colocando algum filtro aí, Marcela? Você já participou de eu live tava antes? eu tava querendo brincar, mas acho que agora sim. É um que nem parece que é. Aham. Gente, obrigada por estarem aí. Obrigada, Carla, pelo convite. Para mim sempre é uma honra falar desse tema, falar de tudo aquilo que eu vivi ao longo desses 8 anos, né? Eu me tornei uma mãe teia, meu filho já tem 10, mas eu tenho 8 anos de diagnóstico. Então, Ai, uma nova mãe, uma face Marcela, nasceu nesses 8 anos. muito bom. Espero que Mas, eu possa contribuir. vai sim, já está contribuindo já com esse sorrisão aí, já que você está falando, já estou gostando. E olha que você nem falou nada ainda. Como de costume, eu gosto sempre de apresentar os convidados, porque quem está aí do outro lado, tem algumas pessoas que já te conhecem, mas tem um pessoal que ainda não te conhece gravado, então vai alcançar muitas pessoas aí. Então, a Marcela nasceu em São Paulo, somos conterrâneas. Ela já morou, né, em São Paulo, capital, Brasília, um tempo muito bom, e atualmente ela mora em Mogi das Cruzes. Ela é formada em pedagogia desde 2007 e atualmente ela trabalha na Doterra, que é uma empresa de óleos essenciais. O lado empreendedora dela, né, Marcela? Ela Sim. gosta de apreciar a natureza, também de descobrir como as intervenções naturais podem contribuir para termos qualidade de vida. Então, tipo, alimentação, chás, óleos essenciais, e a lista é enorme, né? Ela gosta de tomar café com as amigas, que bom. Eu não tenho café aqui, ó, mas eu tô com Saudade. uma aguinha aqui, viu? Ah, eu também tô com saudade. Tava falando disso ontem, na live de ontem. Mas, enfim, ela gosta de ir ao cinema, gosta de viajar. E atualmente ela concilia os papéis de esposa, mãe, pastora, coordenadora de instituto e também empreendedora, que é uma coisa nova aí na vida dela. Bom, você estava falando aí no começo, Marcela, o Christian tem 10 anos, mas 8 anos que você é uma mãe teia. Conta pra gente como é que foi com essa descoberta do diagnóstico do Christian e como que a Marcela, mãe, pessoa, reagiu a tudo isso. Eu vou tentar ser bem breve nessa parte, porque acho que. Ai, alguém entrou aqui. E abriu a porta e saiu correndo. Ah, que lindo. Bom, em 2012 eu comecei a perceber que o Christian não formava frases, ele só falava palavras soltas, o que costuma confundir muito tanto as famílias como os médicos, porque afinal ele falava. Mas falar e se comunicar são coisas distintas. Além disso, ele tinha dificuldade de se socializar, embora se socializasse, fizesse contato visual. E também ele tinha comportamentos repetitivos, ele alinhava as coisas que ele encontrava que tivesse mais de um, sapato, controle remoto, por aí vai. E aí foi uma longa busca, porque em 2012 ainda não tinha a lei do autismo. Aliás, a lei foi aprovada em dezembro de 2012. E essa minha busca começou em maio. Mas a lei foi aprovada e ainda demorou algum tempo para a comunidade médica, para a sociedade de uma forma geral, entender o que era o autismo e que, ainda que nessa fase de 2 anos, 1 ano e meio, não se tem a certeza, porque não tem um exame de imagens que possa detectar, por exemplo, quando a criança tem uma lesão cerebral, ela vai fazer um eletro, ela vai fazer uma ressonância magnética e vai aparecer, autismo não. Então, eu passei por vários profissionais e vários deles me diziam, não, é coisa da sua cabeça, é porque ele não tem irmão, é porque vocês protegem, mimam demais. Até que, cerca de 1 ano, eu encontrei duas profissionais lá em Brasília,
A Lourdes e a Andréia, elas trabalham com o método Dias-Presotti, é bom até para quem for de Brasília e quiser procurá-las, elas fazem um trabalho incrível. E ela não era uma neuropediatra, ela é psicopedagoga, e ela falou assim, olha, não tenho dúvidas que ele está no quadro, mas ele tem muito potencial, enfim. Voltei no neuro e ele me deu eu falei, doutor, eu preciso de um pré-diagnóstico para que ele comece as terapias, porque elas me deram essa instrução. E foi o que aconteceu. Bom, quando eu comecei a perceber tudo isso, eu ainda tinha a possibilidade de não ser. Então, o diagnóstico para mim veio em doses pequenas. Eu fui pensando, aí lia algum comentário, perguntava para alguém sobre o tema e diziam, não, pode não ser, ou daqui a pouco some. Então, mas sim, a primeira vez que veio essa informação foi um choque muito grande, porque Uhum. eu nunca, né? Você nunca viveu aquilo, eu não conhecia ninguém que viveu, então foi assustador, foi de perder noites e noites de sono, de chorar muito, de pensar no futuro, de pensar no passado, meu Deus, mas outro desafio na minha história, não sei o quê, como vai ser. Mas depois de algum tempo eu me fortaleci, Deus me deu muitos sinais que Ele estava cuidando de mim, que Ele me amava. E é evidente que a gente já sabe, mas no momento de provação, o primeiro questionamento que a gente faz peraí, cadê o amor de Deus? Cadê o cuidado, né? A gente perde um pouco da racionalidade, as emoções falam mais alto. Então, eu tive essas conversas com Deus. E aí eu lembro que teve, assim, 3 cenas que eu nunca vou esquecer. Eu comecei a falar, Deus, só me mostra teu amor. Eu preciso sentir o teu amor de uma forma ainda mais real, mais clara, mais visível, mais concreta, mais palpável. E aí um dia a portaria me aciona, olha, tem flores aqui. E não deixaram o nome quem enviou, enfim. Daqui a pouco uma pessoa, essa deixou o nome, mas foi algumas coincidências, me deixou um presente, um perfume que se chama Linda. E aí o terceiro ato de demonstração de amor palpável foi uma pessoa me dar um pacote de bolacha chamado Princesa. Então, essas 3 cenas, eu falei, Deus, ele tem uma face romântica. E naquele momento eu precisava dessa face do amor de Deus. Então, os desafios ali só estavam começando, né? O Christian no começo teve muitas crises, era difícil ir a mercados, era difícil mudar alguma coisa na rotina. Teve fase que ele só queria ficar sem roupa, teve fase que ele não usava roupa de frio, principalmente quando eu cheguei aqui em Mogi, isso já alguns anos depois, aqui é muito frio. Tanto é que o pessoal fala Mogi parece Europa. Esse ano tá tranquilo, mas nesse ano que eu cheguei era muito frio, 2015, e o Christian não aceitava pôr blusa. Enfim, foram uma série de desafios, mas falando no diagnóstico foi mais ou menos isso. Ah, meu Deus. Bom, você vê, tem o lado do desespero, mas também do lado do alento, né? Que lindo que você falou agora, Marcela. Mas aí, depois desse diagnóstico, o que você passou a enxergar? Aí, de novo, como mãe, como humana, né? Mesmo, como que você reagiu no momento? Então, uma das coisas bem relevantes que eu me lembrei agora é o quanto a presença de um marido, companheiro, parceiro, amigo foi importante, é importante. Nem todas as mulheres que recebem esse diagnóstico têm essa
não sei se a palavra é privilégio, porque muitos pais não aguentam passar por esse momento e o casamento acaba terminando, ou o marido entra numa negação muito grande, ou há muitos atritos entre o casal. Então, ter o Rodrigo como tudo, como um ombro, foi muito importante. Então, eu até aproveito para incentivar as mulheres, os pais, que se apoiem e que não desistam um do outro, porque não dá para falar que a gente fica como se estivesse na beira do mar tomando sol de 30 graus. Não, a gente é desestruturado. Eu fui. E o que acontece? Tem um estudo que fala que a rotina de uma mãe de autista é comparado a um soldado em batalha. Eu vejo essa rotina tanto física como psicológica. Porque a física você tem que conciliar um monte de terapias, escolas, alimentação diferenciada, lidar com essas rotinas que você tem que ter a previsibilidade para não provocar alguns comportamentos. E a parte psicológica, que acho que esse último caso entra nisso, de ficar sempre se precavendo, de lidar com os comportamentos inadequados, enfim. Então, o que eu tinha falado antes é que os casais, as famílias se unam, porque é muito comum. Tem um dado, se não me engano, 70% dos casais se divorciam. Isso acho que é um dado geral, não só do autismo, mas de todas as necessidades Por especiais. passar uma dificuldade, qualquer tipo de dificuldade, talvez. De receber um diagnóstico que o teu filho tem uma deficiência, né? Tá. Não é fácil administrar isso. Depois de um tempo, é claro, a gente descobre muitas coisas, mas aquele início é desafiador. Então, eu incentivo as famílias a se unirem ainda mais, as mulheres tenham paciência, porque porventura o marido pode não compreender de imediato. A mesma coisa, o marido pode ter uma esposa mais emotiva, não está afim de muita coisa. Enfim, ambos precisam se apoiar e perceber o momento que o outro está vivendo, né? E também os familiares. É muito comum que o restante da família, tios, avós, tem vários, cada um age de uma forma, mas tem muitas famílias que acabam, por não saber, acabam culpando os pais, né? Ah, mas isso aconteceu por isso e por isso. Então a gente não pode pôr peso sobre ninguém. Se a gente não pode ajudar, é melhor, ó, não falar. Porque às vezes uma fala vem num momento em que a pessoa está mais fragilizada, isso traz um efeito muito negativo. E os amigos também, né? Tenham paciência, continuem convidando para ir até a sua casa. Às vezes a criança não se comporta bem, isso é muito comum, mas diga, né, para essa família: eu quero que vocês venham, como que eu faço para deixar o ambiente mais tranquilo, melhor para vocês virem? Isso também no caso de ter uma festa e por aí vai. Seu som sumiu. Muito bom, que lindo Voltou. isso, muito lindo. Nossa, eu estou absorvendo aqui, Marcela. Espero que Deu uma vocês que estão aí do sumidinha o outro lado seu também som. absorvam todos esses ensinamentos. Meu som? Ok. Então, depois disso, agora de novo, quem está aí do outro lado, me Agora ajuda sim, aí. Eu tinha tô sem som, cortado. eu não. Ok, então vou ficar aqui quietinha. Ah, tá, mas aí depois, Marcelo, o que que você passou a fazer? Quais as intervenções começaram a dar certo para o Cris? Bom, então, eu comecei com aquilo básico, né?
psicopedagoga, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo. E aí eu tive uma experiência bem interessante, assim, um irmão, né, uma pessoa de uma outra igreja, aliás, de uma igreja do Bola de Neve, mas de outra cidade, foi nos visitar lá em Brasília e no momento antes de ir embora, ele fez uma oração e ele falou assim, olha, Deus está me mostrando algo sobre o leite. Nessa época, o Christian era muito seletivo alimentar. Ele comia 5 coisas, que é algo também muito comum dentro do espectro, de ter dificuldades sensoriais. A seletividade alimentar não é só causada por isso. Às vezes o organismo da criança está muito intoxicado e aí ela vai ter preferencialidade por alimentos específicos, ou é algo comportamental, só come comida sólida, líquida e por aí vai. Crocante, ou só de uma determinada cor, ou só do grupo dos amarelos. Amarelo, laranja, é até engraçado. E aí, quando ele me falou isso, eu falei assim, gente, mas o Christian come 5 coisas. Ele tomava leite, comia pipoca, batata frita, ovo e carne. Como é que eu vou tirar o leite? E coincidentemente, eu, vez ou outra, ia ao supermercado com uma moça que estava fazendo nutrição. Vou mandar essa live para ela, a Estela, que eu acho que ela bem sabe disso. E a Estela me via pegando aquelas coisas, colocando no carrinho, e ela falava assim, guria, não dê isso para o seu filho, não é bom, tal, quero leite, quero sustagem. Ai, não sei se... Ah, tá bom, eu falei marca. Não, aqui. E aí o que rolou? Eu insisti, porque eu estava presa naquele pensamento, mas ele é seletivo alimentar. Cerca de 2 anos depois dessa situação, eu comecei a ler sobre o assunto. E realmente, vários alimentos, eles são inflamatórios. Todos Uhum. derivados de leite, glúten, milho, se não for In o natura. orgânico, tal, açúcar e por aí vai. E eu comecei a ler, tudo aquilo começou a fazer muito sentido para mim, porque você até citou na minha apresentação que eu gosto muito da natureza, que eu gosto de descobrir como as coisas saudáveis podem nos fazer bem. Eu tenho esse hábito, esse hobby, vamos dizer assim, desde criança. Eu me lembro que assim que eu aprendi a ler, aquelas horas que a gente vai ao shopping, entra na livraria e fica um tempo a ler, não compra nada, mas que eu era criança, né? A sessão que eu gostava de ler era a sessão de intervenções naturais. Então aquilo começou a se juntar, né? Veio uma lembrança quando eu comecei a ver que aqueles alimentos eram inflamatórios. Descobri uma médica que também era mãe Teia, né? Que a gente fala, tinha um autista, e tem alguns já no Brasil. Naquela época eram uns 4, hoje tem vários. Ela trabalhava com essa linha, então eu marquei uma consulta, ela me explicou, falou como eu poderia fazer essa mudança, né, essa transição entre o leite normal, e fez muito bem para o Cris. Em poucos dias ele começou a soltar mais palavras, começou a melhorar ainda mais o contato visual, estar mais presente, né? Porque eles ficam Uhum. muito alheios, né? Eles usam o termo em si mesmado. Uhum. Então foi muito bom. E aí, dessa fase em diante, eu só fui descobrindo outros meios de ajudá-lo, além dessas terapias convencionais, né? Muito Descobrir bom, abordagens orgânicas. muito bom. Uau, muito bom. Agora, bom, aí tem o lance de você estar muito envolvida com a causa, né, com conscientização do TEA, enfim. Como é que foi acontecendo o seu envolvimento? Porque assim,
É óbvio que você tem uma pessoa na sua casa que você precisava se munir de muita informação. Mas daí nem todo mundo se envolve com a causa. E você sim, né? E como é que foi acontecendo isso? Eu acho que tem muito a ver com a personalidade, com a missão da pessoa, com o seu propósito de vida e casou, né, com as minhas missões e que culmina no meu propósito de vida. Eu sempre gostei de ajudar pessoas nessa fase, como eu falei, eu já era pastora, eu sempre tive um ímpeto de defender pessoas, isso desde criança, enfim. A minha primeira chama, vamos dizer assim, foi quando eu recebi na igreja uma moça, a Denise, vou até mandar para ela, e ela levou um filho autista um pouquinho mais velho que o Cris, e ela nos falou assim por inúmeras vezes, chorando, gente, eu já fui em outras igrejas, ninguém recebe o meu filho como vocês recebem, e tal. E assim, naquela época a gente não fazia quase nada. Em se tratando de um ambiente que recebe pessoas, que tem que incluir, e incluir não é só deixar a pessoa ali presente, a pessoa precisa participar, precisa se tornar parte, precisa não só ouvir a música, mas ser chamado para dançar, né? E aí a gente não fazia muita coisa e ela já se sentiu acolhida. E além disso, estou me lembrando agora, eu nas clínicas eu via a tristeza das famílias, porque as coisas têm melhorado. Hoje as leis, naquela época não tinha nem a lei brasileira de inclusão. Então, as coisas nesse tempo têm melhorado, ainda não chegamos, mas enfim, juntou esses dois sentimentos. Um, de desenvolver algo para que a igreja, que é o primeiro lugar de acolhimento, o primeiro lugar que tem que ser inclusivo. Jesus, ele incluiu todas as pessoas, né? E ele fez isso, além de incluir, ele chamou para dançar, entre aspas. Ele chamou para andar com ele deixou ser tocado, ele encontrou pessoas diferentes, enfim. E aí, movida por esses dois sentimentos, né, tanto de que algo acontecesse para a igreja, como para essas famílias que não tinham a sua dignidade, os seus direitos sendo concedidos, né? E eu me lembrava muito nessa época, de um livro que eu li na faculdade, que o nome dele é Não Somos Cidadão de Papel, alguma coisa assim. E aí eu comecei a ir até o poder público, eu descobri em 2015 que uma clínica em Itaboraí ela foi inaugurada. E a reportagem, quando chegou a mim, era assim: Meca do autismo é inaugurada no Brasil. E eu falei, meu Deus, é isso que o Brasil inteiro precisa, né? E não só essa cidade. Quando eu fui ver quem articulou tudo isso foi a autora da lei, que é a Berenice Piana. E eu vi que a cidade dela era metade da minha. Por que né, o Itaboraí conseguiu, nós também podemos conseguir? E comecei a ir até o poder público, falar dessa clínica, falar desse modelo de atendimento eficaz, com profissionais qualificados, com treinamento das AVDs, que são as atividades de vida diária, como lavar louça, como se trocar, como fazer a cama, como começar a preparar uma comida e por aí vai. Além disso, dentistas, neuropediatra, alimentação, isso me chamou muito a atenção, que a alimentação lá da clínica escola em Itaboraí, ela é
essa que eu falei para vocês, livre desses alimentos inflamatórios. Eu não sei se hoje ainda é, mas na época que eu li a matéria era. Eu me aprofundei um pouco mais em descobrir. E aí, paralelo a isso, eu comecei a promover encontros, chama Encontro com Familiares TEA. Então, uma vez por mês, até antes da pandemia, né, a gente se reunia, batia um papo sobre as nossas questões, as nossas vitórias, as nossas dificuldades, e sempre um profissional vinha nos ajudar para dar uma instrução, falar sobre um tema específico. E aí também preparando a igreja para receber essas pessoas, né? Como eu falei, para que elas participem. Se todas as crianças ou adultos até ouvem a palavra de Deus e aprendem, então a pessoa com deficiência também tem esse direito e precisa, ela também é alvo da salvação, ela também é alvo do amor de Deus, e o nosso papel como igreja, enfim, como pessoas, é adaptar. Eu não sei se essa pessoa vai receber 100%, mas eu vou dar o meu 100% para que ela receba. E aí, junto com isso, a gente fez durante 3 anos seguidos, 4, ciclo de palestras, vieram profissionais de vários lugares diferentes, também para a cidade no geral, não só para a igreja, e para a igreja. E aí, em uma dessas idas ao poder público, eles nos disseram, bom, essa clínica escola é um projeto que não dá para fazer amanhã. Por que vocês não começam? Eu fui com uma amiga, a Fátima. Por que vocês não começam já a fazer algo tal? E aí calhou da presidente do Instituto Ativar, ela na época era advogada das igrejas Bola de Neve, e a gente já havia feito um pedido para ela para que a gente pudesse ceder uma sala para uma ONG de pessoas com síndrome de Down. Vai me falando do tempo, tá? Se Não, tiver vai. muito. Tá ótimo. Tá. E Quando eu aí, fico quieta, porque é muita informação que eu estou recebendo. Muito bom. e aí o que acontece? Juntou essas duas necessidades e aí a gente abriu uma filial do Instituto Ativar aqui em Mogi das Cruzes. E na época a prefeitura nos fez essa promessa, né? Ai, façam tudo e aí a gente vai encaminhar o projeto de vocês com a possibilidade da prefeitura custear esses atendimentos. Eu não sei se isso vai acontecer por parte da prefeitura, até porque daqui a pouco vai mudar a gestão, mas nós já temos vários voluntários, psicóloga, fono, fisioterapeuta, que já querem ajudar. Tem uma nutricionista, uma neuropediatra, e aí a gente, além disso, para a igreja cedeu um espaço, né, por essa parte. E aí a gente começou a fazer várias ações para arrecadar os recursos para construir essas salas. Fizemos duas caminhadas azul, que tudo isso tem vários propósitos, né? Não apenas arrecadar os recursos, como também levantar essa bandeira, falar dessa causa, trazer conscientização para a população no geral. E aí foi muito legal, nós tínhamos até marcado agora para o mês de abril, mas devido à pandemia foi adiada, né? E mais ou menos isso. Nossa, muito bom. Então, para resumir, assim, o que você está envolvida hoje? Quais as causas as ações que você está, a causa não, as ações que você está envolvida hoje e mudou muito depois, né, dessa pandemia? Deu É, muita coisa? Como que tá? a pandemia postergou, né, o que a gente estava fazendo, porque as obras deram uma parada, os eventos para arrecadar os recursos foram adiados, mas, por exemplo, o café
com familiares que eu falei, esse sábado vai acontecer, nós vamos fazer pelo aplicativo Zoom. Inclusive, Hum, fica aí o meu convite, porque é um momento muito importante para essas famílias falarem. Tem muitas mães tendo que trocar os filhos de escola, porque na pandemia a escola não está dando o suporte que essa hum, pessoa com autismo precisa, porque é o momento deles serem incluídos, né? sim, Pensar na adaptação das atividades, pensar como que alcançá-los através dessa ferramenta que são as aulas online. E aí, além desse bate-papo, a doutora Fernanda, aquela que eu falei no início, ela vai participar com a gente. Doutora que Fernanda ótimo. Moro, ela é uma neuropediatra, então vai agregar muito, vai ser bem, bem legal. Onde que tá? Você já está divulgando isso, Marcela? Tá no seu Instagram? Não, eu vou colocar, estou aguardando o pessoal me mandar aqui o Ah, tá. convite, mas eu vou colocar, vou pôr o endereço do Zoom, é aberto a qualquer pessoa de qualquer cidade, desde que seja familiar, né? Uhum. E Que tá todo apoio mundo incrível. convidado. É esse Tá. sábado às Ma- 9h30. tá, horário de Brasília. Manda para mim a propaganda ou me avisa que eu também divulgo no meu Instagram, tá bom? Pode deixar. Muito bom, que demais. E assim, bom, aí você está falando que então você tem essa postura usando a tecnologia a favor, né? Do jeito que dá, né? Porque nem sempre, É, lógico, acho que para ninguém, nenhuma esfera é o ideal. A gente tá vivendo esse novo normal, né? Que é se encontrar pelas plataformas, mas enfim, pelo menos como dizem, é melhor do que nada, né? Mas a minha pergunta verdade. é: se alguém que está se sentindo perdido, que está se sentindo sozinha, porque recebeu um diagnóstico e aí não sabe o que fazer, o que que você recomenda? Você tem algum apoio? Porque também pode ser que tenha alguém que está longe. Vocês como? Porque lógico, como você está falando da igreja, que vocês têm agora, vocês têm como acolher. Vocês fizeram algo melhor para acolher as pessoas que estão no espectro. Tanto aquela mãe que chegou e falou: nenhum lugar eu encontrei esse acolhimento. Então, como é que vocês fazem assim? Você tem como acolher alguém que está longe de Mogi? Como que você alcança? Que alcance que vocês acabam tendo? Então, eu tenho um grupo aqui pelo WhatsApp e nesse grupo é aberto a pessoas de qualquer lugar. Tanto é que no grupo tem pessoas do Nordeste, tem pessoas do Rio de Janeiro. Então, pode me mandar um direct ou aí pelo meu pessoal ou pela página Autismo Mogi das Cruzes. O que que acontece? As mães, elas têm uma lealdade entre elas que é retribuir o que alguém fez por elas. Tudo que eu faço nada mais é que uma retribuição a Deus e a todas as pessoas que de alguma forma me ajudaram. A gente sabe o que uma família está vivendo. Então, acho que tão importante como passar ao médico para fazer os exames necessários, como eu falei, o exame ele não vai diagnosticar o autismo, mas ele vai descartar outras questões associadas ao autismo, porque 70% dos autistas possuem outras comorbidades e vários deles convulsões sem qualquer crise epilética, né? É uma convulsão que às vezes a criança está rindo e aquilo é um tipo de convulsão. Mas voltando, as, tão importante como procurar o médico é você encontrar um grupo de apoio, sendo esse que a gente faz, que não é voltado só para cristão. Pelo contrário, quase todas as pessoas que participam desses encontros não fazem parte da igreja. E as que estão no grupo também são de outras igrejas ou de outras religiões, mas encontre um grupo porque essas pessoas vão ser essenciais, elas vão te facilitar o caminho. Olha, procura esse profissional aí na sua cidade porque ele é bom, ele tem referências. Inclusive, tem vários sites em que algumas
mães, né, fazem uma triagem de qual profissional é recomendado em determinada região. Depois até me pergunta quem está aqui, quem for ver depois, que eu envio. Que tem, por exemplo, no Brasil inteiro, profissionais que alguém já passou, tem boas indicações, recomendações. Que demais, muito bom. Agora estou um pouco curiosa para saber como que é o Christian de hoje, que tem 10 anos e 8 anos que você sabe, né? Tem o diagnóstico aí, passou por várias adaptações, dificuldades e alegrias É, também, eu acredito. Mas como que é o com Christian de hoje? certeza. Conta, fala um pouquinho dele. Bom, a primeira coisa é que aquele problema lá de trás da seletividade alimentar não existe mais. Eu tive, assim, uma vitória, talvez você lembre, Carla, que eu ficava postando e chorava. Acho que o pessoal não entendia nada, porque, principalmente em grupo, que você fala mais do que na rede social. Eu, Sim. gente, foi um milagre bateu a minha porta e não sei o quê, porque era algo que eu achava que, tá bom, tá com Vou fazer saúde, isso. É. tá com saúde é o que importa. Eu achava que seria a nossa maior dificuldade ao longo da vida, que ele comesse. E aos 7 anos, depois, né, dessa seletividade absurda, ele comeu. Foi isso, uma terapeuta veio nos ajudar. E ele já estava numa fase mais interessado por outros alimentos, mas nesse dia tinha rúcula, Uh, mandioquinha verde, e ó, outras cores. não era rúcula, batata assada, alguma coisa assim e frango. Nenhum dos três alimentos ele comia. E Uau. assim, rúcula é uma coisa que eu amo. Eu sou viciada em rúcula. Então sabe, foi incrível. Então, ele deixou de ser seletivo alimentar. Naquela fase, embora ele falasse, ele não se comunicava. Então, lá para os 6 anos, ele começou a ter atos mais concretos de comunicação, mas ainda assim não dialogava. Hum. Com quase 8 anos, ele começou a dialogar. E com 9, a gente percebeu, porque também aí as angústias vão mudando, né? Vem os Hum. resultados, mas aí vem outras interrogações. E aí eu Tá. pensava, gente, mas ele não tem noção do mundo, da realidade. Eu acho que hoje ele sabe mais do mundo do que eu. Estou Que exagerando, mas linda. ele sabe muito. Eu jogo stop com ele ganha. Ele é um ótimo aluno, ele tem uma letra linda, ele faz aula em inglês, ele é ótimo em matemática. E teve uma época que falaram assim: é muito comum que eles eles tenham uma preferência por uma matéria e as outras seja muito difícil. Ele tem sim as matérias mais abstratas, ele tem uma certa dificuldade, mas a maioria das notas dele está entre 9 e 10. E Uau. ele é incrível, ele é um menino muito doce, muito generoso. Não, meu Deus. Ele tem uma ansiedade muito forte que a gente está trabalhando e tal. Aí ontem, olha o que ele me solta na hora de dormir. Porque a gente incentiva muito que ele ouça a Deus. Falo, Cris, você precisa ouvir a Deus. Inclusive, eu vou até abrir um parênteses, eu acho que de tudo que eu ganhei com o autismo, né, a gente tem que pensar nos ganhos. Tem perdas, é claro, mas tem ganhos. Foi uma amizade com Deus. Eu não sabia que Deus pudesse ser tão real, que ele pudesse ser tão amigo, tão presente, tão próximo, tão vivo, tão claro. Eu tive experiências com a voz de Deus que eu imagino que eu não teria. A voz de Deus tem me guiado, a amizade com Deus é o que eu tenho mais de precioso
Talvez outras épocas eu diria, é meio arrogante falar isso, mas hoje eu sinto que eu sou íntima do Espírito Santo. E tem uma palavra que diz, se eu tiver que me gloriar, que eu me glorie em conhecer o Senhor. Então, eu acredito que talvez Deus usaria outra coisa, se não fosse o autismo. Não estou falando que tem que ter isso, mas a minha amizade com Deus é o que eu tenho mais de mais valioso, de mais precioso, e eu desenvolvi essa amizade tão real, tão Real. próxima, tão viva. Deus é invisível, mas ele é muito real. Esses dias eu falei para o Rodrigo, Deus é mais real do que alguém que eu estou vendo. Ele tem prazer, ele me mandou flores, ele não precisava fazer isso, ele é o dono do mundo, ele está ocupado, minha mãe que fala isso, né? Ai, Deus tem tanta coisa para se ocupar, mas ele é grande o suficiente para parar tudo e olhar nos meus olhos e falar, tá tudo certo. Enfim, aí ontem à noite o Christian solta assim, ele deu uma prendida assim na respiração, fez colocou o corpo para frente. Tava na hora de dormir, de luz apagada, ele falou assim: eu não tô conseguindo ouvir a voz de Deus. Eu não sei o que Deus quer falar. Porque a gente fica batendo nessa tecla. Você tem que ouvir, você tem que desenvolver uma amizade com Deus, tal, tal, tal. E aí o Rodrigo teve até uma forma bem legal. O Rodrigo falou, não, filho, mas é que Deus, ele não fala assim, né? Ele até fala, mas antes você vai ouvir um sentimento, tal. Tentou falar de uma forma mais lúdica. E eu fiquei tão feliz, não apenas pelo conteúdo espiritual, né? Isso já seria o bastante, mas porque ele expressou isso, ninguém falou, não tinha. A gente tinha acabado de orar, mas a gente não tinha falado isso, Christian, naquele momento, né? E ele soltou isso. Foi incrível. Então, essa é mais uma vitória, assim, na vida do Christian, essas percepções e conseguir nomear, porque é uma dificuldade também, né? Nomear aquilo que sente, que pensa. Sim, que maravilhoso. Tem certeza que é só 60 minutos que a gente pode conversar? Que Falta lindo! quantos, Carla? São 13, mas dá tempo ainda de falar. Agora eu quero saber quem é a Marcela. Como que é a Marcela de hoje? Porque tem o lado da criança, né? Da pessoa que não só da criança, mas da pessoa que é diagnosticada, mas tem o familiar. No caso, vamos falar com o olhar de uma mãe de um menino tão especial como o Christian. Deu uma. A rua tá cheia. De hoje. Virou minha câmera aqui do nada. Como que é? Tá dando Olha, tilt eu no vídeo acredito que aqui. eu sou uma Ai, pessoa fala. reconstruída e redefinida. Quando Deus redefine um homem, uma mulher, ele acrescenta na sua vida uma nova missão, uma nova habilidade, uma descoberta de algo que estava dentro de si. E por causa da zona de conforto, a gente não percebe. Então, com essa reconstrução que Deus fez na minha vida, né? Porque quando veio o autismo, é como se tivesse tirado ali um tapete onde eu descobri coisas sobre a Marcela que não era tão legal, né? Eu não Uhum. descobri que eu tinha uma renda, eu tinha um tesouro, enfim. Naquele momento eu descobri defeitos, fragilidades, enfim. Embora a fragilidade para Deus é força, mas eu fui reconstruída, eu fui redefinida, ele me acrescentou missões, ele me fez descobrir que eu era mais forte do que eu pensava.
As batalhas também foram me fazendo mais forte, o desejo de ajudar pessoas me fez ousada. Eu acho que eu era uma pessoa ousada, mas um pouco preocupada com a opinião alheia, e isso veio, nossa, Deus quebrou isso. Eu não me intimido mais com a opinião, com o olhar, enfim. Deus fez isso, eu já fui pro Rio de Janeiro por causa do autismo sem ter R$ 1, porque ia acontecer uma colônia de férias e eu queria que o Christian participasse. Ele é daqueles que, assim, tem que passear, tem que viajar, tem que ir ao cinema quando filmes estreiam. Eu acho que eu fui deixando uma vez, duas, e ele pegou gosto. O E hábito. aí, tanto é que um dos sofrimentos dele na pandemia, que agora já calou, mas no começo era isso. Vai estrear o Trolls 2, vai estrear o não sei o quê. Já estava tudo no calendário dele. Um desespero, né? De falar, e agora? Exato. Então, eu descobri fé também, aquela fé que não é só um sentimento, mas é uma fé de dar o passo e Deus colocar a estrada, de andar por uma ponte sem travessia, enfim, falei errado. Mas, enfim, eu acho que isso rompeu dentro de mim, né? Nesses 8 anos. Uhum. Meu Deus do céu. Então, Marcela, alguém tem alguma pergunta? Dá tempo ainda de responder uma ou duas, porque a pergunta clássica do final eu já, que é a mensagem que você vai querer deixar para quem está nos assistindo, tá, Marcela? Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Ou o pessoal está aí muito impactado, muito emocionado, como eu estou aqui. Muito Ai, lindo. glória a Deus. Eu, eu acompanho, né, vocês, né, pela rede social e vejo como vocês são lindos. Ó, aquele perfume e aquela bolacha resumem Quê? linda, muito lisa. Você não está me ouvindo, né? Ah, tá. Tá me ouvindo, Marcela? Deu uma cortadinha, mas eu entendi. Você entendeu? Então receba, tá? Eu agradeço mesmo. E você é isso mesmo. Você é isso e muito mais. Obrigada. Você tem aprendido cada vez mais a receber isso na sua vida e passar também para outras pessoas. E tantas pessoas precisam, né? De tudo isso que você falou, que compartilhou com a gente hoje. Então tá. Bom, eu vou então agora. Você tá me ouvindo? Tô. Ah, tá bom, que você parecia que estava congelada aí. Agora eu quero então deixar a pergunta final, já que não veio nenhuma pergunta aqui. Qual é a mensagem que você quer deixar para quem está nos assistindo agora e que vai também assistir a gravação? Eu queria dizer o seguinte, aceite as batalhas da tua vida, seja o que for, seja a descoberta de uma deficiência, seja qualquer batalha, pense em qualquer âmbito que você esteja enfrentando, mas não se conforme. A Bíblia diz lá em Romanos 12 o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu aceito quem o Christian é, eu aceito o autismo, mas eu entendi da parte de Deus que era possível virem mudanças. Não para mudar um diagnóstico, não para mudar a essência do meu filho, mas para proporcionar a ele paz, qualidade de vida, porque ninguém tem paz tendo que tomar 7 banhos por noite. Ninguém tem paz se mordendo, se agredindo,
agredindo pessoas, tendo que usar algemas, porque eu já vi isso já foi televisionado, inclusive. É possível. O nosso cérebro, ele não está condenado, existe a neuroplasticidade. Mais uma vez, volta um pouquinho, se você entrou agora, se você deu uma dispersada, eu não estou falando em uma mudança de quem a pessoa é, mas eu estou falando em lutar por algo que faz com que essa família sofra, com que essa pessoa sofra. Não se conforme. Há mais a ser feito do que você já tem feito hoje, há mais a ser feito nesse cérebro, sem peso, sem culpa. Peça o poder de Deus na sua vida e as coisas vão acontecer. Não importa a sua religião, fala, Deus, vem cá, me dá a mão, vai nessa estrada comigo, e ele vai. E você vai ter experiências sobrenaturais. Maravilhoso. Que E eu lindo. só vivi isso, porque eu passei por uma renovação da mente. Por isso que eu citei esse versículo. Porque pessoas vão nos dizer, mas não faça isso, não faça aquilo, não tem comprovação científica. Mas ninguém fez. Mas é assim, aceita. Não. Renove a sua mente, ouça o que Deus está dizendo. Ele fala, e ele fala com pessoas que não vão à igreja. Vem uma voz lá no fundo, pode ser Deus falando com você. Dê espaço, dê crédito a essa voz. Viram, gente? Vamos dormir com essa, apesar que aí tá cedo ainda no Brasil, né? Mas aqui já. É. Mas vamos dormir com essa hoje. Marcela, que linda você. Eu desejo, assim, que Deus te abençoe muito mais, te capacite muito mais para você continuar, como que fala, influenciando essas mães, ajudando e criando, assim, um grupo maravilhoso. Quanto mais, vai ser contagioso, sabe? Quanto mais mães, quanto mais pessoas, quanto mais familiares estiverem preparados. E também para aqueles que não têm, mas alguém na família, mas que seja amigo, lembrar de todas essas dicas que você deu aqui. Maravilhosa, viu? Deus abençoe você. Um beijo enorme para você. Eu amei que você veio. Um beijo pro Rodrigo também e pro Christian, tá? Eles são uma família muito especial pra gente, viu? Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Amei também ter esse tempo com você. Que Deus abençoe esse trabalho. Que pessoas sejam tocadas, influenciadas e tenha frutos. Amém, eu recebo. Obrigada. E vamos deixar também depois os contatos para o pessoal poder participar desse Zoom do sábado. É isso, tá? Pessoal, É verdade. tá bom, querida? Um beijo grande. Ô, Carla, só uma pergunta. Vai ficar salva na sua página lá? Eu consigo já fazer alguma coisa aqui para salvar no meu ou não? Eu acho que Só não, é fica na sua, né? só, mas você consegue compartilhar. Eu vou te Tá. marcar, eu te mando e você consegue compartilhar com os amigos, tá bom? No aviãozinho. Beijo. Combinado. Tchau. Beijo, querida. Tchau. Ai, ai. Cadê a Marcela? Tá saindo aqui da live. Vou ver se vocês vão me ouvir o que eu vou falar. Que live rosa, né? Como disse a Bianca, live mega emocionante de hoje. Muito emocionante. Da Dani Buga, ela falou que a Marcela me ajudou desde o dia que recebi o diagnóstico do meu filho. Live maravilhosa. Quem perdeu o começo, para quem precisa ouvir essas instruções, essas palavras, como que a gente chama? Me fugiu? Fugiu a palavra? Esse acolhimento e que vai ser muito bom. Tenho certeza. O que é bom a gente precisa passar, né? Então tá bom, gente. Amanhã nós estamos aqui de volta e vai ser dicas de quem mora no Reino Unido e quer buscar uma capacitação profissional. Então, melhorar a carreira, saber como recebe o governo, o benefício do governo
e assim por diante. Eu tô tão emocionada agora que eu não tô nem conseguindo falar direito. Essa live foi incrível, maravilhosa e eu vou. Beijo, até amanhã, gente. Muito obrigada por participarem.